Bom, seja bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Meu nome é Johnny Dias, sou terapeuta integrativo e coach sistêmico. E hoje gostaria de estar partilhando um pouco aqui com vocês a respeito da constelação sistêmica familiar, as famosas constelações sistêmicas que tanto têm se difundido pelo nosso Brasil e mundo afora, né? A constelação familiar, ela é uma terapia fenomenológica e a gente pode utilizar ela de várias formas e em vários formatos. As pessoas às vezes ficam um pouco confusas porque a constelação ela pode ser feita com bonecos, pode ser feita com âncoras, pode ser feita de forma individual e pode ser feita em grupos também. Então as pessoas ficam um pouco confusas. Nossa, mas como é que funciona a constelação? Pode se fazer em grupo, pode se fazer individual? E aí isso vai gerando algumas indagações. Então hoje a gente vai estar esclarecendo um pouquinho aqui sobre o que é essa terapia e o que ela nos ajuda a solucionar na nossa vida. Então, a constelação familiar, ela é uma prática terapêutica utilizada para tratar questões físicas e mentais. Então, ou seja, a constelação familiar ela visa tanto diagnosticar e até mesmo investigar as causas de questões físicas, de problemas de saúde, como às vezes um câncer, uma diabetes, por uma visão sistêmica, tanto também como causas mentais, como depressão, ansiedade. É importante a gente ressaltar aqui que a constelação familiar ela não substitui um tratamento médico. Entendeu? Não é que você vai fazer uma constelação familiar e aí você vai ver o problema e vai solucionar. Não, não substitui, gente. Não vamos trazer aqui, confundir a constelação com o tratamento. Cada um tem o seu grau devido de importância. Então, a constelação familiar, como ela trata essas questões físicas e mentais, como que ela faz isso? A partir de uma revelação oculta de uma dinâmica familiar. Como assim, Johnny? Uma dinâmica familiar, uma revelação oculta? Bom, tudo o que aconteceram com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados, reflete na nossa vida. E aqui está uma reflexão muito importante para você fazer. Você conhece a história dos seus ancestrais? Você conhece a história dos seus antepassados? Porque muitas das vezes os problemas que acontecem na nossa vida pessoal não vêm somente de nós, mas vêm dos nossos antepassados. E é justamente isso que a constelação familiar vem trazer, tanto físico quanto mental. Ah, Johnny, então você está dizendo que tem doenças que vêm dos meus antepassados? Olha, não podemos afirmar isso de uma maneira generalizada, porque cada caso é um caso. Então, tem que ser feita uma investigação individual, uma constelação individual com cada pessoa. Mas o que a constelação traz é o que? Ela nos permite identificar acontecimentos que aconteceram com os nossos antepassados e que refletem na nossa vida. Então, e até mesmo aí, muitas pessoas até confundem, né? Nossa, mas é uma coisa que trabalha com reencarnação, com isso? Não, gente. Tudo que aconteceu com os nossos antepassados reflete na nossa vida. A gente já esclareceu aqui. Então, a constelação ela faz o quê? Ela identifica esses acontecimentos que muitas das vezes são desconhecidos por nós e que podem trazer problemas para a nossa vida, em todas as esferas. Seja problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas profissionais. Então, todas essas questões, problemas de saúde também, a constelação vem trazer e mostrar qual é a raiz disso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre como que a constelação funciona. Então a constelação ela pode ser entendida como uma terapia breve, que ela não quer repetidas sessões, ela não requer repetidas sessões para se trabalhar uma única questão. Então você não tem que fazer assim, vou fazer 2 meses, 3 meses de terapia para tratar uma questão. Geralmente na constelação familiar, quando você faz uma sessão de constelação com um facilitador, geralmente com uma sessão você identifica a questão e elucida ela e consegue perceber qual é a causa.
porque a constelação ela atua de forma energética para solucionar um conflito por vez. E muitas das vezes esse um conflito, ele é como se fosse assim uma árvore, sabe? Assim, que é essa árvore aqui atrás aqui, né? É um galinho, mas que tem vários ramos, sabe? Então, às vezes, quando você soluciona um conflito, e tem até uma frase de Gandhi que eu acho fantástica, que ele fala que a causa de todos os problemas está na falta de amor e a solução de todos os problemas está no amor, né? Então, às vezes você selecionando um conflito, resolvendo um conflito, vai abrir inúmeras portas na sua vida e você vai entender muita coisa de uma forma sistêmica. E Johnny, quem foi que trouxe a constelação familiar? Quem descobriu? Como que veio esse método? Bom, esse método da constelação familiar foi criada por um terapeuta, filósofo, pedagogo, teólogo chamado Bert Hellinger, que ainda está vivo, ainda está no nosso meio, uma pessoa maravilhosa, um senhorzinho muito sábio e que passou por diversas linhas terapêuticas, da terapia sistêmica, da PNL, e estudou vários campos da ciência, como a epigenética, que é um campo da ciência mais recente aí, que veio do último século para cá. Mas a grande experiência que fez o Bert Hellinger ter esse insight da constelação foi quando ele foi fazer uma experiência na tribo dos Zulus, na África do Sul, onde ele ficou por 16 anos nessa tribo, observando as dinâmicas que aconteciam lá. Então lá Bert Hellinger pôde assim, observar vários acontecimentos e vários fatos. Um deles, por exemplo, era a respeito da repetição de papéis. Ele começou a perceber que os filhos repetiam o que os pais, o mesmo padrão dos pais, e que depois o filho desses filhos repetia o mesmo padrão dos filhos, e isso em todas as esferas da vida, né, que estava lá nessa tribo, a respeito da vida, do conhecimento e tudo mais. E aí Bert Hellinger começou a ter alguns insights, a notar essa repetição de papéis. E hoje a gente percebe até mesmo na atualidade, por exemplo, né, quando uma pessoa está com diabetes ou tem um problema de saúde, ela fala, mas isso aí vem da minha família, é hereditário e tudo mais. E é até uma questão que eu trago aqui, porque muitas das vezes esse problema de saúde, ele se desenvolve por conta de um padrão emocional que a pessoa tem, que é herdado da família. Então Bert Hellinger começou a entender isso. Um outro movimento também muito interessante é que ele começou a perceber que lá nessa tribo, quando acontecia um fato, um problema, eles não tratavam esse fato, esse acontecimento de uma forma individual, mas eles tratavam como algo coletivo. Então eles tinham essa visão sistêmica a respeito do problema, né? E aí quando o Bert Hellinger foi, né, observando essa tribo, ele começou a observar que existem 3 leis no sistema que regem todo o sistema familiar. Essa lei é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. E aí ele começou a perceber que essas leis, quando elas são rompidas, né, quando elas não são observadas, é de onde que vem desencadeando os problemas e os acontecimentos. E aí nós vamos meditar um pouco sobre cada lei dessa, que se chama as ordens do amor, né? Num outro vídeo a gente vai mergulhar um pouco mais disso. Mas Bert Hellinger começou a perceber que quando uma dessas leis era transgredida, isso trazia algumas consequências não muito agradáveis para aquele sistema. E aí a gente pode ver que o não cumprimento dessas 3 leis trazem mesmo alguns emaranhados familiares, financeiros, fobias, tendências. Se a gente for observar, se você ainda não foi presenciar uma constelação, vai ficar aqui o convite. Eu vou estar organizando em breve um workshop de constelação sistêmica. Você vai observar que a maioria, ou se não praticamente 99% de todos os problemas, seja de saúde, financeiro, afetivo, ele é consequência do rompimento de uma dessas leis familiares, dessas leis do amor, que é a lei do pertencimento, da hierarquia, a lei do equilíbrio. Então, Bert Hellinger começou a perceber isso. Então,
Aqui é um básico da constelação familiar. A gente poderia ficar horas e horas e horas mergulhando aqui nesse tema, mas eu quis gravar esse vídeo de uma forma bem curta para você entender qual é o funcionamento e como que a constelação familiar pode beneficiar na tua vida. E olha, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui no cantinho aqui no vídeo você vai ter um linkzinho, é só você ir lá, se inscrever e também encaminhar esse vídeo para outras pessoas, para que esse conhecimento possa chegar até o número máximo de pessoas possíveis, né? Então se inscreve aí no canal que nós vamos em breve estar lançando outros vídeos aqui falando a respeito da constelação familiar e das práticas integrativas e de outros temas também muito importantes. Então, muito obrigado, fique em paz e tenha um bom e excelente dia para você. Tchau, tchau.